Vamos trabalhar aí com os grupos mais específicos dentro da classe dos halogenetos, a começar pelo grupo da halita, que também é conhecida como sal-gema. Então, macroscopicamente, são cristais que se cristalizam em sistemas isométricos, isso vai impactar aí numa característica específica mais para frente. Nós observamos que esses cristais, em sua maioria, são incolores a branco, mas quando eles apresentam-se de maneira impura, porque são cristais aí que podem ser gerados a partir da precipitação de um meio aquoso, eles podem apresentar cores diferentes porque eles estão aí misturados com outras espécies de minerais. Tem dureza baixa, os minerais desse grupo possuem dureza baixa, uma densidade aí moderada a baixa, principalmente. O brilho e a clivagem já conhecidos, típicos aí dos minerais da classe dos halogenetos. E quando nós não encontramos os minerais bem cristalizados, com uma granulometria mais robusta, que nos permita fazer inferências sobre a morfologia dos cristais, que a gente já vai ver aí que pode acontecer, que eles se cristalizam de um modo cúbico, bem bonito. Quando isso não acontece, a gente tem aí, em sua maioria, agregados granulares, maciços granulares, são facilmente reconhecíveis também. Em microscopia, nós temos que os minerais desse grupo possuem aí um índice de 1,5, basicamente. Então, se nós fôssemos traduzir isso para um relevo, seria um relevo aí de médio para baixo, né? Quando comparado aí a outros tipos de minerais, principalmente os silicatos. São cristais incolores, em lâmina, e que possuem uma clivagem perfeita. E são cristais isótopos, né? Porque como eles se cristalizaram no sistema isométrico, os minerais desse subgrupo, quando nós inserimos o analisador, eles apresentam-se totalmente extintos. Então essa é uma característica importante na hora de descrever minerais desse grupo. Aqui eu trago algumas imagens em macroscopia de cristais variados de halita para vocês observarem como é possível a gente identificar cristais euédricos com hábito cúbico. Então olha que interessante, dá para observar isso em determinadas instâncias, mas nem sempre isso acontece e quando eles não têm esses hábitos aí bem euédricos, eles são classificados como tendo aí um hábito mais granular ou juntando-se em maciços mais compactos aí, né? Vamos falar agora de um outro subgrupo, que é o subgrupo da fluorita. Então, também isométrico, possui aí variadas cores, a fluorita é extremamente versátil no quesito cor. Então ela vai ocorrer em inúmeras cores diferentes. Não tem como a gente dizer assim, sabe, qual que é o mais comum, porque realmente eu já vi fluorito de todas essas cores que estão listadas aí no slide. Possui uma dureza um pouco maior do que os sais, né, o grupo da halita, mas ainda assim é uma dureza baixa. A densidade já aumenta um pouco, né, por causa da composição química, obviamente. O hábito continua sendo um hábito cúbico, porque se cristaliza no sistema isométrico, esses minerais, né, o grupo da fluorita. E nós temos aí também que são cristais que possuem clivagem perfeita e podem se apresentar aí como maciços de granulação grossa ou fina, a depender. Isso quando eles se apresentam como cristais mais anédricos, né? Subédricos a anédricos. Nós temos exemplos de cristais de fluorita muito bonitos, cristalizados aí com hábito cúbico, o hábito octaédrico. Então vai depender da maneira como o cristal é encontrado, né? Qual é a morfologia dele. Em microscopia, nós temos aí umas características interessantes. E eu acho interessante prestar atenção também, porque a fluorita é um dos minerais da classe dos halogenetos que nós conseguimos identificar em lâmina, caracterizá-la, né, em lâmina. Então nós temos um índice aí de 1,4, um relevo baixo. São cristais que podem ser incolores em lâmina, até mesmo diria que é comum eles serem incolores, mas eles podem apresentar tons de violeta. Eles podem se apresentar como tendo uma cor violeta. É muito fácil observar a clivagem, os cristais de fluorita têm uma clivagem boa, só que a fluorita, assim como os halogenetos como um todo, são cristais isótopos. Então a fluorita, quando nós inserimos o analisador, quando a gente está observando um cristal que a gente identificou como fluorita, se nós inserirmos o analisador, esse cristal vai ficar totalmente extinto, porque esse cristal se cristalizou no sistema isométrico cúbico e, portanto, o fenômeno visual é a extinção total quando nós inserirmos o analisador.
Então, é uma característica aí que ajuda a diferenciar os cristais de fluorita dos demais cristais, dos demais minerais que nós vamos estudando aí ao longo de todo o curso. Algumas imagens para a gente se familiarizar com como que ela ocorre macroscopicamente. Então, como eu mencionei aí, cores variadas, não tem como a gente classificar qual é a cor mais comum. Nós temos também alguns hábitos que podem ser cúbicos, podem ser hábitos octaédricos. Aqui no canto superior à direita tem uma imagem muito interessante. Microscopicamente, como eu mencionei para vocês, e já é óbvio de observar na porção inferior do vídeo, como são cristais isótropos. Quando nós inserimos o analisador, os cristais ficam totalmente apagados. Então é muito simples de identificar a fluorita em lâmina. Quando nós estamos trabalhando com nicóis paralelos, os cristais podem ser incolores, mas no caso da fluorita, pode ter uma cor específica, que é aquela cor em tons de violeta que eu mencionei para vocês, que é o que nós estamos observando aqui em lâmina. Então, é como se fossem umas manchas de tons violeta, né, no cristal de fluorita. Isso pode acontecer ou pode não acontecer, mas como eu mencionei para vocês, o relevo aí de médio a baixo, então veja como os cristais aqui de clinopiroxênio têm um relevo mais alto que os cristais de fluorita. Vejam como é possível a gente observar muito bem as clivagens da fluorita, ela tem clivagem aí muito boa. E vejam como, quando a gente insere o analisador, os cristais são isótropos, são características bem interessantes de ter em mente, porque elas, em conjunto, nos possibilitam identificar os cristais de fluorita em lâmina. Partindo agora para uma outra classe de minerais, pessoal. Agora a gente saiu do mundo dos halogenetos e a gente vai entrar numa outra classe que nós chamamos de nitratos. É uma classe interessante de minerais, são minerais também específicos em termos de composição química e ocorrência geológica. Vou falar sobre os membros mais comuns dessa classe, como por exemplo a nitratita, que é classificada como sendo um nitrato de sódio, como está escrito aí na fórmula química da nitratita. Ela se classifica como sendo um mineral cristalizado no sistema hexagonal, aparenta em macroscopia ter aí um hábito maciço ou em camadas, dureza muito baixa, vejam aí que é de 1 a 2, densidade baixa também, e são cristais que são, em sua maioria, incolores, mas podem ter aí colorações diferentes, por quê? Da mesma forma que a gente estava trabalhando com os minerais do grupo da halita anteriormente. São minerais que ocorrem em regiões muito áridas e desérticas e eles vão gerar crostas, eles vão gerar produtos que são misturados aí, não é apenas um mineral, é uma mistura de outros minerais. E por isso que a cor pode apresentar aí tons de castanho avermelhado ou amarelado, a depender das espécies que estão misturadas. Então esses minerais, eles são muito característicos em regiões de sábica, em regiões também de bacias isoladas, que possuem aí taxas de evapotranspiração muito maiores do que a recarga dessa região em termos de hidrologia. Então você vai observar aí elementos mais específicos que vão juntando-se entre si, formando aí esses minerais mais restritos, né? Esses minerais da classe dos nitratos. Para que servem os minerais da classe dos nitratos? São minerais muito importantes, são minerais importantes aí para a indústria como fertilizantes, na área da metalurgia e eles também servem como conservantes. Eu trago outro exemplo da classe dos nitratos para vocês, que é o nitro, que é um nitrato de potássio, também conhecido como salitre. Então, olha que interessante, como eu mencionei para vocês, que eles são utilizados como conservantes, né? Desde a época do Egito Antigo, lá 5, 7 mil anos atrás, os egípcios utilizavam o salitre como um dos ingredientes em todo o protocolo que eles faziam de embalsamar as múmias, né? Por quê? Porque o salitre funcionava como um excelente conservante. Ele conservava, ele protegia os cadáveres, né, de se decomporem. E eles descobriram esse uso porque, se vocês observarem geograficamente, o Egito está numa região bem desértica, né? Então eles tinham muitos desertos aí ao redor
dos seus assentamentos, e essas regiões mais áridas, mais desertas, que não tem muita precipitação, são regiões específicas para gerar esses minerais mais restritos. Então eles uniram aí o útil ao agradável, né? Eles já estavam numa região árida e desértica, fizeram essa descoberta e perceberam que esses minerais eram muito bons para conservar as múmias, né? Então é uma utilização que é super antiga, né? Hoje em dia pode ser utilizado para outras coisas, né? Mas ainda assim, através de um conhecimento que é bem antigo, né? O salitre se cristaliza no sistema ortorrômbico, ao contrário lá da nitratita. Pode ocorrer como incrustações delgadas ou cristais aciculares naquelas regiões desérticas que eu mencionei para vocês. Também tem uma dureza e uma densidade baixa. Quando puro, apresenta a cor branca. E qual é a ocorrência do salitre, né? Ele é bem menos comum do que a nitratita, só que ocorrem também em regiões semelhantes a aquelas regiões que a gente encontraria nitratita e também podem ocorrer em crostas como eflorescência e em solos. Mas quando a gente pensa em nitratos, a gente sempre imagina uma ocorrência mais restrita, uma ocorrência em regiões áridas, desérticas, com baixas taxas de precipitação. Então essa é mais ou menos a imagem que eu gostaria que vocês tivessem quando vocês estivessem pensando sobre nitratos e qual é a ocorrência deles. E a gente usa, claro, né, os nitratos para inúmeras atividades, né, inclusive como fontes de compostos nitrogenados. Então, para quem trabalha na área da agronomia, os nitratos são muito importantes, porque para um crescimento adequado de cultivos e de plantas específicas, eles precisam, aí os cientistas da área da agronomia, de minerais, de compostos que possuam nitrogênio na sua composição química, mas que esse nitrogênio também esteja disponível. E é o que ocorre com os nitratos. Os nitratos possuem uma ligação fraca, então não é muito difícil quebrar essa ligação que nós temos aqui do potássio com o nitrato e disponibilizar esses compostos nitrogenados para as plantas, para os cultivos absorverem. Então também é unir o útil ao agradável, porque não basta somente nós termos um composto que tenha nitrogênio em sua composição química, mas nós também precisamos ter um composto que tenha disponível esse elemento ou essa molécula para que as plantas possam absorvê-las. E aqui eu trago imagens genéricas para vocês terem em mente o ambiente que a gente encontraria esses minerais específicos, né? Então, regiões mais isoladas, regiões mais desérticas que possuem taxas de precipitação baixa. Nós temos também imagens de minerais da classe dos nitratos, parecem aí sais também, né? Com essas morfologias aí de agregados granulares, é tudo muito semelhante, né? Mas saibam que existem diferenças químicas, né, entre eles, né? Mas em termos de ocorrência, eu quero que vocês tenham essas imagens em mente, né, para vocês lembrarem como são regiões mais desérticas, de precipitação baixa, regiões em que os minerais eles ocorrem de maneira supergênica, né, a partir de processos aí de superfície terrestre. E agora vamos partir para outra classe de minerais, que são a classe dos sulfatos e dos cromatos. Então nós temos aí, ao contrário dos sulfetos, que tinham como ânion principal o enxofre, nós temos os sulfatos agora que vão ter como ânion uma molécula que a gente chama de sulfato, que é um íon de enxofre ligado a 4 íons de oxigênio, formando essa molécula que vai estar negativamente carregada e vai procurar aí, como qualquer outra molécula negativamente carregada, um cátion ou cátions que possam neutralizá-lo eletronicamente, e isso vai gerar um mineral, claro. Então, os sulfatos eles são divididos em sulfatos anidros e sulfatos hidratados. O nome já diz, né? Os sulfatos anidros são aqueles que não possuem água em sua composição química. Então, o mais conhecido de todos é a barita, que é um sulfato de bário, não tem nenhum tipo de água em sua estrutura, ele é um sulfato anidro. E nós temos o sulfato hidratado mais conhecido de todos, que é o gipso, ou a gipsita, né? Muita gente chama também, né? Que é um sulfato de cálcio hidratado. Então, você veja que em termos de composição química, os sulfatos eles são definidos como tendo o ânion
SO4, que é o ânion sulfato, né, que vai se ligar com outros cátions. Em termos de subdivisão, nós temos que os minerais podem ter água na sua composição ou não, por isso eles são anidros ou hidratados. Nós temos aqui embaixo um cromato específico, que é a crocoíta, né? Então nós temos aí uma molécula negativamente carregada, em que na verdade o enxofre dá espaço ao cromo, e essa molécula negativamente carregada se liga ao chumbo de maneira a ficar neutra eletronicamente e gerar um mineral específico que a gente chama de crocoíta, que é estudado aí em termos geológicos em conjunto com os sulfatos. O grupo da barita, que é basicamente representado pelo mineral barita, classifica-se no sistema ortorrômbico, possui uma dureza aí um pouco maior do que os minerais que a gente estava vendo agora, como os halogenetos e os nitratos, mas ainda assim é uma dureza baixa. Eu chamo a atenção de vocês para a densidade. A barita tem uma densidade bem significativa, porque o bário, se vocês observarem ele na tabela periódica, é um elemento denso, é um elemento que tem um número atômico aí bem maior do que aqueles que a gente está acostumado a trabalhar. Então, isso vai influenciar na densidade do mineral. Geralmente, a barita é incolor, pode ser branca, mas também tem outros tipos de cores envolvidas, a depender de como ela é gerada. Em microscopia, a barita tem um índice um pouco maior, então vejam que o relevo dela não é alto, mas é mais alto do que os minerais que a gente tem visto até agora. E nós temos aí que a barita é incolor em lâmina, se apresenta incolor, tem uma geminação característica, que a gente classifica como geminação de deslizamento, e é um mineral, né, por se cristalizar no sistema ortorrômbico, é um mineral do grupo dos minerais biaxiais e tem um sinal positivo. Onde nós encontramos a barita? Principalmente em veios hidrotermais, associada a minérios. Então, novamente, né, você vê aí que são minerais que são associados a sulfetos, por exemplo. Então, sulfetos de prata, de chumbo, de cobalto. Geralmente, você vai encontrar aí a barita em conjunto, a depender do sistema de cristalização desses minérios, né? E a barita por si só tem um uso muito importante, não só um, mas o mais interessante, próximo à nossa realidade, é a lama de perfuração. Mas, claro, também a barita é utilizada como fonte de bário, né, para a indústria química em geral, tintas, indústria têxtil, é um mineral bem relativamente fácil de a gente utilizar para extrair o bário. E aqui eu trago algumas imagens de cristais de barita. Notem que geralmente são cristais incolores, mas não necessariamente, não é uma regra. E pode ser aí cristais aciculares, cristais prismáticos. Esse cristal aqui no canto superior à direita até lembra, né, um formato ortorrômbico, né, que reflete o sistema cristalográfico da barita. Em lâmina, como eu mencionei para vocês, são cristais incolores, cristais aí com relevo baixo a moderado, cristais com uma clivagem característica típica e facilmente observada. E se vocês observarem, a birrefringência é baixa e, por consequência, as cores de interferência também são baixas. Aí, em cinza de primeira ordem, no máximo um amarelo de primeira ordem. Tudo bem? Ainda trabalhando com sulfatos e cromatos, agora a gente vai falar do grupo dos sulfatos hidratados. E o membro mais comum é o gipso, ou também chamado gipsita, que possui aí na sua composição química, além da molécula de sulfato, que está associada a um cátion de cálcio, nós temos aí moléculas de água na sua estrutura. A entrada das moléculas de água vai gerar aí um sistema cristalográfico menos simétrico. Então, o gipso se cristaliza no sistema monoclínico, possui uma dureza baixa, bem baixa, cores aí a variar, depender de como ele é encontrado na natureza, geralmente incolor, mas nem sempre. E em microscopia, a gente tem algumas características interessantes, né? Como, por exemplo, o índice, que aí já é mais baixo do que a barita, por exemplo. São cristais incolores em lâmina e tem uma extinção oblíqua. O gipso possui um ângulo de extinção aí que se aproxima de 37 graus, então já é interessante ter essa característica em mente para quando a gente for trabalhar com sulfatos em lâmina. E por se cristalizar no sistema monoclínico, o gipso é biaxial.
Onde nós encontramos cristais de gipso? Onde nós encontramos a gipsita de maneira geral? Em rochas sedimentares, ela pode ser cimento de rochas sedimentares, por exemplo. Pode estar associada também à ganga de minerais de minério. Então, da mesma forma que a gente encontraria a barita, a gente pode encontrar o gipso nessas condições. E o gipso também pode estar associado a jazidas salinas, a ambientes aí mais restritos, a ambientes mais áridos ou semiáridos. E o gipso é utilizado aí desde que a sociedade existe, né? Porque até mesmo os egípcios utilizavam o gipso na constituição do seu cimento ou como fertilizantes. Então o gipso tem uma utilidade aí que vem de tempos até imemoriáveis, né? E o gipso pode ser também utilizado como mineral ornamental, devido à maneira com que ele se cristaliza. Se ele não ocorrer de maneira anédrica, claro, né? Nós temos aí muitas imagens bonitas de gipso, ou também chamado gipsita, que pode ser utilizado como mineral ornamental, porque são cristais muito bonitos, a maneira como eles se cristalizam, né? A depender, né, da maneira como eles se cristalizam. Em lâmina, como eu comentei com vocês, a gipsita possui aí um relevo baixo, é possível observar clivagem, mas nem sempre. Você tem aí uma birrefringência e, por consequência, uma cor de interferência baixa também. No máximo, um amarelo de primeira ordem. Então vejam aí como os cristais de gipsita, que estão aqui sendo representados pela flecha em vermelho, como eles são observados em lâmina. Eu trago apenas para comparação a anidrita, que também é outro sulfato e tem características totalmente diferentes, né? A anidrita, embora possua aí também clivagem, relevos baixos a médios, possui cores de interferência e birrefringência muito diferentes da gipsita. Então, no canto inferior à esquerda do vídeo, vocês veem que a flecha vermelha está apontando para um cristal de anidrita. Imediatamente à esquerda desse cristal, nós temos gipsita. Então, vejam como é interessante e facilmente reconhecível e diferenciável, né, esses dois minerais. Como eles podem ocorrer associados, como são minerais que geralmente ocorrem associados, já trago exemplos para vocês verem como é fácil diferenciar esses minerais em lâmina.